Sabe, muita gente pensa que os rituais maçônicos, com todo aquele mistério, apareceram prontos de uma hora para outra. Mas a história real, ela é bem mais bagunçada e fascinante. É uma história de evolução, de adaptação e até de um certo caos. Então vamos mergulhar juntos para entender como essas cerimônias famosas realmente tomaram forma. Essa é a grande pergunta, né? A gente vai explorar as origens um tanto nebulosas e dar um zoom naquele século que foi crucial para moldar tudo isso. Vamos ver que foi uma construção gradual e não algo que surgiu do nada, todo perfeito. Bom, nossa jornada vai passar por 5 etapas bem importantes. A gente começa com o mistério das origens, passa pela transformação do ofício em filosofia, vê o impacto dos primeiros livros publicados, a influência do iluminismo e, por fim, como o sistema todo se organizou. Ok, vamos começar pelo começo, ou melhor, pela falta dele. Porque a verdade é que a origem exata dos rituais antes do século XVIII continua sendo um dos maiores mistérios da maçonaria. O que os historiadores têm em mãos é um verdadeiro quebra-cabeça. Existia um ritual padrão? As raízes são escocesas, inglesas, e os franceses tiveram alguma influência nisso? Os registros são muito escassos, então sobram mais perguntas do que respostas. Agora, a gente chega num ponto de virada fundamental. É aqui que a coisa muda de figura. A transição da maçonaria operativa, dos construtores, para a especulativa, dos filósofos. Vamos analisar como as lojas mudaram completamente seu propósito. A mudança foi drástica. Veja só. Antes, as perguntas eram testes práticos sobre construção. Os segredos eram do ofício de pedreiro. Depois, as perguntas se tornaram morais, simbólicas, e as ferramentas físicas, como o esquadro e o compasso, viraram símbolos de conceitos filosóficos. E aquela estrutura de 3 graus que parece ser a base de tudo, ela também não nasceu pronta. Foi construída aos poucos, em camadas. Começou com umas perguntas e respostas bem simples e, ao longo de décadas, foi evoluindo até chegar no sistema completo que se conhece hoje. Bom, com rituais ficando cada vez mais longos e cheios de detalhes, surgiu um problemão. Como é que alguém ia lembrar de tudo aquilo? A solução, acredite, veio de uma tecnologia que estava revolucionando o mundo na época. Era exatamente esse o ponto. A tradição oral de passar o conhecimento de boca em boca já não dava mais conta do recado. A demanda por um método mais confiável era enorme e isso preparou o terreno para uma mudança radical. E aí, em 1730, surge esse livro que vira tudo de cabeça para baixo. O interessante é o impacto gigantesco que uma única publicação conseguiu ter. Um impacto, aliás, que foi tanto positivo quanto negativo para a fraternidade. Pois é, foi uma verdadeira faca de 2 gumes. Por um lado, o livro foi um sucesso, serviu de cola, ajudou a lembrar de tudo, despertou curiosidade, atraiu gente nova, mas, por outro lado, acabou enfraquecendo a tradição oral. As lojas começaram a aprender pelo livro, e não mais diretamente, pessoa a pessoa. E isso, claro, criou um problema de falta de padrão. É curioso pensar que, naquela época, a maior parte do aprendizado nem acontecia na cerimônia formal. O lugar para isso era nas chamadas lojas de mesa. Era um ambiente bem mais relaxado, onde os irmãos se sentavam, bebiam, fumavam e discutiam as lições. Era ali que a instrução de verdade acontecia. Então, a partir de mais ou menos 1760, uma nova onda de pensamento começa a varrer a Europa e, claro, a entrar nas lojas. Estamos falando do iluminismo, com suas ideias de razão, moral e filosofia, que vão transformar tudo de novo. Guarde bem essa data, 1760. Essa década é um marco. É o momento em que o fervor intelectual do iluminismo realmente penetra nos rituais e dá a eles uma profundidade filosófica que eles não tinham antes. A evolução fica muito clara quando a gente olha essa linha do tempo. As instruções, que eram só umas perguntas e respostas rápidas e práticas, viraram verdadeiras palestras filosóficas sobre moralidade. Um reflexo direto do espírito daquela época. E com tantos livros circulando sem nenhum controle ou padrão oficial, claro que deu briga. Surgiram facções, como os antigos e os modernos. Um grupo acusava outro de ser social demais, de esquecer as tradições, e cada facção adotava o seu livro preferido, o que só aumentava a confusão e a falta de padronização. Então, vamos imaginar o cenário da época. Não existia um ritual oficial. As lojas aprendiam com livros diferentes, que muitas vezes competiam entre si. Os mestres tinham total liberdade. Era um ambiente complexo, inconsistente, um verdadeiro caos organizado.
Nesse ambiente sem regras claras, a essência do ritual estava lá, mas os detalhes podiam variar absurdamente de uma loja para outra. E como já vimos, o foco muitas vezes era mais no encontro social do que no estudo na educação. Havia uma necessidade crescente de algo mais profundo, mais intelectual. E foi justamente nesse cenário caótico que surgiram 3 figuras que foram os verdadeiros arquitetos do ritual moderno. Nomes como Wellens Calcott, William Preston e William Hutchinson foram essenciais para transformar o que era uma fraternidade social em uma grande ciência moral. O trabalho desses homens foi simplesmente fundamental. Eles pegaram aquele sistema inconsistente e deram a ele a substância filosófica, a estrutura intelectual que faltava. Eles basicamente moldaram a maçonaria para os 200 anos seguintes. E toda essa história de constante mudança nos deixa com uma reflexão final, não é? O que, no fim das contas, define uma instituição como a maçonaria? São as suas regras, que nunca mudam, ou é justamente essa incrível capacidade de se adaptar e evoluir com o tempo? Fica aí a pergunta.